Olá, gente. Como vocês vão? Tudo bem? Tudo na santa paz? Paz para todos vocês. Paz e graça. Gente, a pergunta é, para você, o que você acha, na sua opinião, existe fantasma? Olha só, a pergunta é, existe fantasma para você? Você acredita em fantasma hoje? Sim ou não? Aí você me pergunta, mas que pergunta é essa? Por que você está perguntando se existe fantasma? Deixa eu te fazer lembrar. Olha, temos uma situação inusitada aqui, nos escritos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Que situação que deparamos com ela aqui? Deparamos com uma situação que os discípulos de Jesus, eles acreditavam em fantasma. Mas como assim os discípulos de Jesus acreditavam em fantasma? Aqui está dizendo, no capítulo 14 de Mateus, que os discípulos de Jesus acreditavam em fantasma. Por que eles acreditavam em fantasma? Deixa eu recordar para você. Ali conta a história que Jesus não estava com seus discípulos. E os seus discípulos estavam no mar, num barco. E era noite. E o barco começou a ser agitado pela água. E os discípulos de Jesus, vendo que aquele barco estava sendo agitado pela água, eles olharam para o mar e eles viram tipo um vulto longe. E eles achavam que era um fantasma. E eles ficaram com muito medo. É o que está dizendo aqui no Evangelho de Mateus. Se eles ficaram com medo e acharam que aquele vulto que eles estavam vendo, que não estava sendo identificado ainda quem era exatamente, eles achavam que aquilo lá, aquele vulto que estava sobre a água, andando sobre a água, era um fantasma. Então, se eles achavam, os discípulos de Jesus tiveram medo e acharam que era um fantasma, era que eles acreditavam, venha cá, é que eles acreditavam que existia fantasma. Sim ou não? Por que eu estou dizendo que eles acreditavam que existia fantasma? Porque eles tiveram muito medo olhando para o vulto que estava sobre a água, né? Naquela noite, quando eles estavam naquele barco sobre o mar, e eles não identificando, o que eles olhavam e imaginavam era: aquilo é um fantasma. Se ele dizia que era fantasma, é porque eles acreditavam em fantasma. Agora, minha pergunta é: existe fantasma? Você acredita que existe fantasma hoje? E baseado em cima disto aqui, do que está escrito aqui no capítulo 14 de Mateus, o que os discípulos achavam que era um fantasma, e se eles achavam que era um fantasma, existe fantasma? Os discípulos de Jesus acreditavam que existia fantasma naquela época? O povo acreditava naquela época que existia fantasma, porque não tem como eles se pronunciar daquela forma se não acreditava que existia fantasma. É ou não é? O que você acha? Existia fantasma naquela época? Existe ainda fantasma hoje? Porque os discípulos de Jesus, segundo isto aqui,
eles acreditavam que existia fantasma. Então, sem dúvida, a história que eles tinham com eles, ou na sua vida, na sua convivência, é que existia fantasma. Segundo o que está aqui narrando em Mateus capítulo 14. Sim ou não? O que você acha, na sua opinião? Você já viu também fantasma? Ou você já viu alguma história parecida com isso hoje, nos dias que você vive? Ou que você já ouviu alguma história concernente a isso? Por aí? Alguma pessoa falando que viu fantasma dentro das suas casas, nas ruas? Eu já ouvi alguma situação semelhante a essa. E você? Você já ouviu alguma história semelhante a essa? Pessoas que já viram fantasma? Pessoas de outro mundo? Ou que já foi deste mundo e agora morreu e apareceu para essas pessoas? Você já ouviu alguma história assim? Que chama-se fantasma? Sim ou não? Você acredita ou não acredita? Dê a sua opinião. Estou esperando a sua opinião. Um abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês tenham um final de semana ou um dia muito feliz e abençoado na paz de Deus. Um abraço forte para cada um de vocês. Obrigado por estar curtindo meus vídeos, vendo meus vídeos. Eu me alegro muito com isso e dou um abraço para cada um de vocês. Deus abençoe a cada um.